E aí, galera dos nonos anos do CAIC São João, tudo bem? Éramos para nós estarmos hoje nos encontrando pessoalmente, mas por motivos de força maior não foi preciso. Mas não foi possível, né? Não é que não foi preciso, não foi possível. Entretanto, o show não pode parar. Já dizia Milton Nascimento, nosso grande artista mineiro, né? O artista vai aonde o povo está. E aconteça o que acontecer, o show tem que continuar. Então, a vida continua. Não é porque nós não podemos estar de corpo e alma dentro de uma escola que nós não vamos ter condições de estudar. Estamos aqui dando todo o suporte, toda a ajuda para vocês. Ao acessarem a plataforma, terão acesso a uma atividade. Já vai ter um vídeo do professor responsável pela atividade falando sobre o assunto. O objetivo aqui da nossa teleaula é aprofundar, dar mais um apoio, mais uma orientação, mais uma explanação para te ajudar a entender ainda mais e facilitar as respostas, dando dicas preciosas. E a atividade dessa semana, ela, como vai ser também das próximas semanas, tudo será baseado em revisões primeiro. Vamos revisar o que de mais importante você precisa saber de história nessa trajetória até chegarmos à matéria, aos conteúdos do nono ano. Que, se Deus quiser, até o meio do ano nós estaremos começando a ver. Gostaria de lembrar vocês que pelo menos uma atividadezinha daquelas que eu preparei para nós trabalharmos em sala de aula presencialmente, nós vamos postar no grupo do WhatsApp da sua sala e você vai copiar no caderno e deixar ela lá copiada e respondida. Quando nós tivermos a oportunidade, a autorização de voltarmos para as aulas presenciais, nós vamos dar visto e corrigir. Ou pelo menos, se não pudermos ainda colocar as mãos nos caderninhos, mantendo o isolamento, nós vamos pelo menos corrigir para você ver o que você acertou, o que você errou, para você aprofundando, né? Conhecendo, arrumando, corrigindo, consertando e desenvolvendo as suas competências, as suas habilidades, o seu conhecimento. A atividade dessa semana relembra alguns conceitos básicos que nós aprendemos lá no comecinho do 6º ano, certo? Tempo histórico, o que é história, as fontes históricas, os conceitos básicos de história. Então o texto, esse texto 1, ele aborda justamente o ensino de história, o tempo, fontes e conceitos. Bem, primeira coisa, né, meus amigos, história, vocês têm que ter em mente que é uma ciência. E por ser uma ciência, ela é essencialmente calcada em cima de pesquisas e em cima de materiais que provam, de documentos que provam que aquilo de fato que está sendo dito aconteceu. Esses documentos, esses materiais que servem de prova e também ao mesmo tempo de informação sobre algum personagem ou algum fato da história, de fato aconteceu, porque não é simplesmente chegar ali e escrever um monte de coisa sobre alguém que viveu há muito tempo atrás e que trouxe alguma contribuição para a sociedade em que viveu, e publicar. Não é assim. Você tem que pesquisar, tem todo um trabalho científico, tem que fazer, você vai encontrar várias fontes, vários materiais, você tem que averiguar qual que é o verdadeiro, qual que não é. Isso aí é um trabalho muito meticuloso, muito cheio de detalhes. E quando nós trazemos esse conhecimento para a sala de aula, é porque aquilo realmente já foi comprovado, recomprovado, não há dúvida nenhuma. Embora a história seja uma ciência em constante construção. Porque hoje eu tenho uma informação, mas ela não está totalmente completa. Faltam ainda alguns pequenos dados. De repente, alguma descoberta
nova de algum documento, de algum material, acaba trazendo novas informações que mudam ou até complementam aquela informação que eu tenho sobre aquele personagem ou sobre aquela comunidade da sociedade humana, né, social humana que eu estou estudando, que o historiador está focado, está pesquisando. Então, o primeiro texto fala sobre isso e aí ele pergunta: a história é construída por meio de... Então, depois de você ler com muita, mas muita atenção o texto, você vai focar nas alternativas B de bola e D de dedo. Vou repetir. B de bola e D de dedo. É uma das duas. Depois tem um segundo texto. Esse segundo texto fala dos conceitos importantes para a história. Então, história geralmente trabalha muito com certos aspectos, né? Nós dividimos a história em a parte política, a parte econômica, a parte social, a parte religiosa, a parte cultural. Temos nós estudamos assim parte por parte de uma determinada sociedade. Né? Quando nós vamos estudar, por exemplo, história do Brasil, a gente estuda a economia, depois a gente estuda a parte administrativa, a parte política, a gente estuda a sociedade, como era, a parte cultural. Então, tudo isso, na verdade, forma um todo. É que na escola, para ficar mais fácil de você entender, a gente estuda separadinho, mas no final tudo está interligado. Então, a política está interligada com a economia, que está interligada com o trabalho, certo? Porque o que é o trabalho? O trabalho é tudo aquilo que o homem produz. O trabalho é todo o esforço, toda a criatividade, todo o empreendedorismo, toda a inventividade que a mente humana é capaz de produzir. A economia não é dinheiro somente, é tudo aquilo que o homem gera através do seu trabalho. Uma das coisas é o dinheiro. Né? Há muito tempo, o objeto mais desejado do trabalho. E a política é aquela que comanda, que dá as coordenadas, que dá as diretrizes, né? Que mostra o caminho. Infelizmente, nem sempre ela está sincronizada, ela está harmonizada com o conceito ideal de política. E aí vem logo em seguida quando eu falo isso, porque nós sabemos que tem muitos políticos que governam para determinados grupos, que não estão preocupados com as necessidades reais da sua sociedade, da sua comunidade, seja uma cidade, um estado, um país, que olham para os seus próprios interesses, que usam das vantagens que a política, que o poder político, que o cargo político concede para tirar vantagens próprias e para os seus familiares e o grupo de amigos que o apoiam. Muito bem. E em cima de todos esses conceitos, o que ele pergunta? Vem a perguntinha que diz o seguinte: a história é construída, aí vem a perguntinha, né? De acordo com o texto. Então você tem que ler o texto com bastante atenção, porque é um texto mais longo, e você vai focar nas alternativas C de cebola e D de dedo, tá bom? É uma dessas alternativas que você vai focar. E aí você vai ficar mais fácil, mas tem que ler o texto com atenção. Aí tem um terceiro texto que fala sobre a historicidade dos conceitos, né? Ou seja, cada época, meus amigos, o texto está falando sobre isso. A ideia central, a mensagem que o texto está passando é essa. Cada época nós temos conceitos bem estabelecidos. Vou dar um exemplo clássico. Quando, em meados da década de 1950, em 1956, o mundo ficou perplexo, parou diante de um fenômeno chamado Elvis Presley, que lançava um novo ritmo musical chamado rock and roll. Todo mundo se escandalizou simplesmente porque o Elvis aparecia nos programas de televisão nos Estados Unidos e nos shows que ele fazia pelas cidades americanas, rebolando não, mas
remexendo, dançando. E geralmente os cantores homens não faziam isso. Então ele revoluciona os conceitos da época. Qual era o conceito da época? Era o conceito de que havia um conceito, havia uma definição de como que um cantor deveria se comportar, se apresentar diante do seu público em qualquer tipo de veículo, seja num teatro, seja num estádio, fosse na televisão. E aí vem um jovem de 20 e poucos anos e revoluciona tudo isso. Muda, vem com roupas, vem com roupas com cores que os rapazes, que os homens na época não usavam. Geralmente os homens usavam roupas em tons pastéis, cinza, branco, marrom escuro, preto, e de repente aparece um jovem que usa dourado, que usa rosa, que usa tecidos estampados, ou seja, xadrez, ou seja, uma revolução. Então os conceitos estabelecidos foram sendo quebrados. Claro que teve gente que detestou, teve gente que odiou. E o termo rock and roll, que virou para nós hoje nada mais do que um sinônimo de um tipo de música. Que conceito que eu tenho do rock and roll? É um tipo de música, como é o sertanejo, como é um forró, como é um samba. Mas o rock and roll, por exemplo, era na verdade uma expressão que a comunidade afrodescendente do sul dos Estados Unidos usavam, os rapazes usavam quando convidavam uma moça para terem um momento mais íntimo, um contato sexual mais íntimo. Eles falavam, vamos fazer um rock and roll? Então o rock and roll tinha essa conexão, essa conotação. Hoje já mudou, né? Quando Elvis revoluciona a música que ele passa a cantar e que passa a ser definida pelos críticos musicais como rock and roll, porque ele se mexia, ele se movimentava, ele produzia, né, uma sexualidade no ar, tudo muito ingênuo, muito simples perto do que se faz hoje, mas ele revoluciona o conceito de rock and roll. O rock and roll deixa de ser uma expressão afrodescendente norte-americana para se tornar um tipo de música. Assim como a maneira como Elvis se comporta, como ele se apresenta, os tipos de roupa que ele passa a vestir, rompem com o que deveria fazer, como deveria se apresentar, como deveria se vestir um cantor da época. E assim nós temos, por exemplo, no século XIX, não existia a palavra gay. Não existia. O termo gay surgiu na segunda metade do século XX, do século passado. Então, no século XIX, no século XVIII, esses termos eram inexistentes. Então, esses conceitos em história vão mudando de acordo com o comportamento, com as mudanças que vão sendo feitas. Porque sempre aparece alguém que vai introduzir essas novas formas de ver o mundo, esses novos conceitos, que passam a serem aceitos pela sociedade de um modo geral. E com o passar do tempo, é claro que as coisas não acontecem assim da noite para o dia, aquele conceito, aqueles termos vão tomando um outro sentido, vão deixando de ser vistos, aquele termo deixa de ser visto com aquele sentido X e passa a ser visto com um outro sentido, passa a se dar um outro sentido. Esse sentido é o conceito. E aí ele pergunta, a atividade pergunta, né? Sobre o uso de conceitos na história, precisamos compreender que. Então, você vai ler com bastante atenção o texto e vai focar bastante nas alternativas B de bola e D de dedo. Vai ser uma das duas a resposta correta. Beleza? E muita gente pode estar aí se perguntando, professor, o senhor está gravando dentro do carro por quê? Bem,
Se nós estamos fazendo uma viagem no tempo, recordando os principais conceitos de história, as principais informações, os principais conteúdos de história, até nós chegarmos na matéria do 9º ano, e eu não tenho um jatinho, não tenho uma cápsula do tempo, não tenho um foguete, então nós estamos fazendo essa viagem, é de carro mesmo, tá bom? Gente, um forte abraço e até a próxima teleaula. Tchau, tchau.